capítulo 10, versículo 5. Quem tiver a Bíblia aí. O rei da Síria como instrumento de Deus. O Deus eterno disse: Ai do rei da Síria, ele é a vara que eu uso para castigar aqueles com quem eu estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que ele leve embora tudo que é deles e que pise como se fosse lama das ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: Todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades: Calmo, Carquemis, Amate e Arpade. E também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos. Mas mais ídolos do que Jerusalém ou Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos e farei o mesmo com Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: Fiz tudo isso com a minha própria força, com a minha própria sabedoria, pois eu sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países, fiquei com todas as suas riquezas como se fossem um touro. Eu pisei nos seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a terra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que uma vara, um simples pedaço de pau, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Eterno, Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre como fogo, queimará o corpo deles. Uma palavra estranha, né? Assim, que a gente olha e fala, poxa, mas me chamou muita atenção quando eu pedi para Deus uma palavra, que ele diz: o rei da Síria como instrumento de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, de no meio de uma situação difícil eu olhar para o lado, eu olhar para algumas pessoas e eu falar: Senhor, mas essa pessoa não parece ser uma boa pessoa. Olha só, Deus, as coisas que essa pessoa está fazendo. Olha como essa pessoa se comporta. Mas parece que na vida dessa pessoa está tudo indo tão bem. Parece que as coisas estão dando tão certo. Parece que está tudo acontecendo da melhor maneira possível. Deus, e o que está acontecendo comigo? Em alguns outros momentos, olhar para mim e falar: Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não fiz, não me lembro de ter desejado mal, de ter feito alguma coisa ruim, de ter feito alguma coisa que fizesse sentido eu estar passando por isso, eu passar por uma situação como essa. E no nosso olhar curto, a gente olha para as situações, a gente olha para as circunstâncias e a gente enxerga o momento, um flash da situação. Então, quando você olha para o rei da Síria, naquele momento em que ele está conquistando, ele está expandindo, ele está conquistando todas as nações, você olha e fala: Jesus, mas como? Que injusto. Um homem mau. Por que esse homem? E por que não está acontecendo alguma coisa legal comigo? Comigo está tudo difícil, comigo está tudo dando errado. Mas Deus, ele não vê o flash. O nosso olhar humano, a gente enxerga situações curtas. E a gente olha aquele flash e a gente entende que aquilo é a circunstância, aquilo é a situação. Mas o olhar de Deus é um olhar completo. Ele enxerga o fim e não o meio. Nós humanos, quando a gente enxerga situações difíceis, a gente vê essas situações e a gente não consegue interpretá-las muitas vezes. E é o meio que para a gente. Porque no meio estão os desafios, no meio estão as dificuldades, no meio parece que é tudo tão injusto. É no meio que a gente perde as forças. Mas Deus tem um fim. Então ele não enxerga os meios. Quando ele fala, por exemplo, que para ele, eu sempre penso sobre isso. Eu falo: Deus, como é que pode para Deus, né, muitos anos ser como um dia? Para a gente, muitos anos de sofrimento às vezes é insuportável. Mas para Deus é como um flash, um dia. E por que isso? Porque ele enxerga o fim. E qual é o fim de Deus? Qual é a finalidade de Deus?
é fazer com que as suas promessas na nossa vida se cumpram. É fazer com que a sua justiça se cumpra, porque Deus não muda de ideia, Ele não volta atrás e Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu. Só que os processos, às vezes, para a gente são muito doídos, muito dolorosos, muito difíceis. E a gente olha para aquilo e é difícil a gente encontrar e reunir forças, porque a gente não consegue olhar com os olhos de Deus e enxergar o fim, enxergar onde Ele quer ir, onde Ele está pensando em ir. Mas a gente precisa ter uma convicção que Deus é justo e que Deus enxerga o início, o meio e o fim. Recentemente eu passei por uma situação bem desafiadora, algumas pessoas aqui eu já contei um pouquinho disso. Eu fiz uma parceria de negócios com uma pessoa que era um amigo muito próximo. Na verdade era um casal, a gente já fazia negócios juntos há bastante tempo. A gente foi se aprofundando nos negócios e a gente fez um negócio que deu muito certo, que a gente faturou muito, que a gente teve um resultado financeiro surpreendente. E a nossa amizade, ela parecia se aprofundar cada vez mais, à medida em que as coisas iam dando certo e os nossos projetos iam acontecendo, até que ali na pandemia, em meados da pandemia, meu amigo começou a mudar completamente a maneira de agir. E ele contratou uma pessoa que era uma médium, uma pessoa para fazer trabalhos espirituais na empresa. E a empresa começou a virar uma empresa anticristã. Então eles se reuniam para falar mal da Bíblia. Ele começou a contratar só pessoas que cultuavam deuses estranhos. Eu comecei a ser uma estranha no ninho. E chegou um determinado momento em que o meu ex-amigo, ele simplesmente surtou. E ele começou a fazer coisas que eram completamente diferentes das coisas que a gente tinha combinado. E aí, em um determinado momento, ele decidiu roubar uma ideia, que era nossa, que tinha vindo de mim, lançar essa ideia sozinho, e aquilo me causou grande dano e grande prejuízo. E no dia que isso aconteceu, eu fiquei atordoada, perdida, sem saber o que fazer. Orei, busquei de Deus, e eu resolvi entrar na justiça para reivindicar aquilo que era um direito meu. E é uma coisa que, para mim, era impensável. Não era uma coisa que eu imaginava fazer. Eu tentei resolver amigavelmente por vários meses. E aquilo não aconteceu. Ele fugia, ele não aparecia, ele se desviava, ele não me pagava. E aí eu resolvi entrar na justiça. Foram 2 anos muito desafiadores para mim. 2 anos assim de muita luta, de muito choro. E que em alguns momentos eu me perguntava, eu falava, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu orei para começar esse negócio. No dia que eu comecei o negócio com meu amigo, ele apertou a minha mão e falou assim, Carol, eu nunca tinha ouvido ele falar Jesus na boca dele. Nunca tinha ouvido ele falar a palavra Deus na boca dele. No dia que ele apertou a minha mão, que a gente fez o negócio, ele falou para mim assim, Carol, a gente vai fazer esse negócio, vai dar muito certo. Mas no fim, o nosso objetivo é levar Jesus para as pessoas. É levar a luz para as pessoas. E eu falei, é tudo que eu quero. E eu entendi aquilo como uma confirmação de Deus, como um sinal de Deus, de que aquele projeto, aquele negócio, era uma coisa boa, era um plano de Deus para mim. E depois, quando, lá na frente, durante esses 2 anos difíceis, eu passei todas aquelas lutas, aqueles desafios, aqueles choros noturnos virando de um lado para o outro, eu me perguntava, Deus, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não me lembro de ter desejado mal para essas pessoas, ou de ter feito mal para essas pessoas em algum momento. Meu plano era bom, mas eu não conseguia enxergar o fim. Eu só conseguia enxergar o meio. E no meio eu posso falar para vocês, eu sei que vocês também passam pelos meios, que ele não é gostoso, ele não é agradável, ele não é bom, mas no fim, ele é o processo de Deus para que as promessas dele se cumpram. E Deus é justo, ele é fiel e ele leva as coisas até o fim. E muitas vezes a maneira como ele encontra para que ele possa cumprir as promessas dele na nossa vida são meios que para a gente não são agradáveis. Não porque ele tem prazer no nosso sofrimento. Não porque ele tem prazer em fazer a gente ser castigado. Porque às vezes a gente passa pelas situações difíceis e a gente acha que Deus é assim, né? Que eu fiz alguma coisa errada e eu estou passando pela dificuldade porque Deus está me castigando. Não. É porque Deus está cumprindo as promessas dele na sua vida. E Deus não faz as coisas mais ou menos. Deus não faz as coisas e deixa as coisas pela metade, como a gente. Ele não resolve os problemas pela metade. Deus resolve os problemas e ele leva até o fim. E para resolver os problemas até o fim,
não existem processos simples. Processos simples levam os problemas até a metade, levam às soluções medianas. Mas como Deus é um Deus que cumpre as suas promessas até o fim, ele é aquele que ele faz as coisas direito. E às vezes, a maneira dele fazer é uma maneira que a gente não consegue compreender. Queria pedir para vocês abrirem, para considerarem isso, né? Que Deus usa o rei da Assíria e ele usa quem ele quiser para fazer com que os processos dele aconteçam. Mas depois ele castiga o rei da Assíria. E por que ele castiga o rei da Assíria? Porque Deus tem a sua agenda. E ele não permite que ninguém impeça que as suas promessas aconteçam. O rei da Assíria, ele tinha sua própria agenda, suas próprias prioridades. E a agenda do rei da Assíria, as prioridades do rei da Assíria, era que ele fosse o maioral, que ele fosse adorado, que ele fosse importante, que ele fosse o cara, aquele que conquista, que faz acontecer. E ele se considerava assim. Mas Deus não permite que isso aconteça até o fim. Aí eu queria pedir para vocês abrirem Salmo 105. Alguém quer ler? Aqui, ó, a partir do verso 16 até o verso 41. Vai lá. Quer ler? Pode ler. Você está com o microfone? Isso. Fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte de seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para eles dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e lhe enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações. E eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Olha só como isso confirma isso que eu acabei de conversar com vocês. Olha a história de Deus com o seu povo escolhido. José, olha o que José teve que passar para que o povo fosse liberto. Olha só que José foi traído pelas pessoas mais próximas, pelos seus irmãos, que o levaram para o Egito
Mentiram para o pai, largaram ele lá. Ele passou por um tempo acorrentado, preso, humilhado, correndo risco de vida. E ele podia olhar naquele momento e pensar: eu não vou sair daqui nunca mais. Ele era nada, ele era ninguém. Ele era simplesmente um prisioneiro traído pelas pessoas mais próximas. Só que olha como Deus constitui e ele constrói as histórias. Foi preciso que José fosse traído, que José fosse para o Egito, que José fosse preso, que José corresse risco de vida, que ele ficasse ali nas piores condições possíveis, porque Deus tinha um plano muito maior. E quando a gente enxerga esse momento de José, a gente pensa: nossa, mas José era o filho mais correto. José era o melhor filho, ele era o filho mais preocupado, e ele foi tão injustiçado. E olha só o que aconteceu com José. Mas era por José e também era pelo plano de Deus para o povo que ele precisava concretizar suas promessas através da vida de José. Ao mesmo tempo que Deus se importava com José, porque Deus deu a José autoridade. Na minha Bíblia aqui fala a palavra autoridade para que ele pudesse governar. Deus deu a ele, restituiu a ele, deu a ele posição, poder, autoridade e fez com que o homem mais importante colocasse José no lugar mais importante. Então, Deus permitiu que José passasse pelas coisas mais difíceis, mais desafiadoras no meio, mas José não fraquejou. E Deus cumpriu na vida de José os planos dele, deu a ele autoridade, posição, poder, reconhecimento. Mas isso não era o fim. Isso era apenas o começo do processo que Deus tinha para o povo escolhido e o povo de Israel. Era o começo do momento em que Deus ia começar a cumprir a promessa de libertar o povo do Egito. E o povo do Egito, para que ele pudesse sair dali, a gente conhece a história. Passou por muitos desafios, por muitas circunstâncias, por muitas situações. Mas em todas essas situações, Deus enviou seus escolhidos. Deus proveu para esse povo. Deus deu comida que eles não tinham. Deus fez cair codornas do céu. Deus guiou o povo durante o frio. Imagina só, o povo no frio, no deserto. À noite, né, deserto é muito frio. E de dia é um calor insuportável. Mas Deus colocava refrigério sobre eles e colocava o calor que eles precisavam para que eles pudessem passar pelas situações desafiadoras, pelas situações mais difíceis, para que Deus pudesse chegar ao final e cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Então, vale a pena a gente orar e pedir a Deus para que Ele nos mostre, Ele nos revele. Nos momentos em que a gente estiver ali vivendo as situações mais difíceis, como eu vivi há pouco tempo. Quando a gente estiver vivendo as situações mais obscuras, que Deus nos revele o final. Que Ele abra os nossos olhos para que a gente seja capaz de enxergar o final. Porque se a gente conseguir enxergar o final, a gente vai ter resistência suficiente, coragem suficiente para viver os meios que Deus precisa que a gente viva, para que Ele possa concretizar as coisas e as maravilhas que Ele tem para a nossa vida e através das nossas vidas. Mas os processos de Deus são processos perfeitos e não processos imperfeitos. O processo do homem, ele é superficial. Processos superficiais são indolores. E a gente gosta cada vez mais dos processos superficiais, né? Se a gente olhar, por exemplo, nas clínicas de estética, elas estão lotadas de processos que são quase indolores, mas que têm efeito Cinderela. Dura muito pouco, passa rápido, porque são processos superficiais. Mas aí quando você vê, por exemplo, às vezes a Tati passou por uma cirurgia, às vezes a gente precisa de uma cirurgia para conseguir resolver os problemas de uma vez por todas. E Deus às vezes precisa fazer conosco cirurgias para que Ele possa resolver as situações da nossa vida, não de forma paliativa, mas de forma definitiva, que é o que Ele tem para a gente. E se vocês olharem na história da Bíblia, em todas essas histórias, Deus não escolhe homens fracos. Deus escolhe homens improváveis para fazer a sua obra. Ele escolhe pessoas que... Você pensa assim, como é que esse cara saiu lá da casa do pai dele, foi vendido como escravo e de repente ele se torna um dos homens mais importantes? É improvável que isso aconteça. Deus escolhe pessoas improváveis para fazer com que as promessas dele se cumpram. Mas Ele não escolhe homens covardes. Ele não escolhe homens que fraquejam. Ele escolhe homens que são frágeis, fracos, que se questionam, que pedem a misericórdia de Deus, mas Ele escolhe pessoas improváveis, mas que estão dispostas, disponíveis
a serem usadas pelo Senhor. E o motivo pelo qual Deus cumpre as promessas dele nas nossas vidas é porque ele se importa conosco. Mas a nossa história, ela não é só sobre a gente. Os planos de Deus na nossa vida, eles não acabam em nós. Deus quer transformar as outras gerações através da nossa vida, os nossos descendentes através da nossa vida. A vida de outras pessoas que não têm nada conosco, que nunca cruzaram o nosso caminho através da nossa vida. E para isso a gente precisa entender os processos de Deus, aceitar os processos de Deus e agradecer a Deus e pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver o fim. Porque o fim do Senhor é maravilhoso. Olha o que Ele fez pelo povo teimoso, fraquejante lá do Egito. Ele tira o povo, Ele guarda o povo e Ele conduz o povo para a terra prometida, onde emana leite e mel e todas as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Que a gente possa, hoje, começar a pedir a Deus para que Ele possa tirar as vendas dos nossos olhos, ampliar a nossa visão para que a gente possa ver os fins. E que a gente possa se lembrar de que Deus usa quem Ele quiser. E Ele nos usa não é porque nós somos imprescindíveis, não é porque nós somos maravilhosos, não é porque nós somos poderosos, mas Ele nos usa porque o plano dele é maior do que aquilo que a gente pode enxergar. Ele nos usa simplesmente porque a gente se disponibiliza. E Ele deixa de nos usar e passa a usar um rei mau, ou Ele passa a usar qualquer pessoa, a partir do momento que a gente começa a se inflar, a olhar para a nossa própria agenda, para as nossas próprias prioridades, e deixa de lembrar que as prioridades são as prioridades de Deus. E que o motivo pelo qual Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele nos guarda, Ele nos dá o melhor dessa terra, é para que a gente possa usufruir, mas para que a gente possa ser instrumento do Senhor, para que Ele possa cumprir as promessas dEle, que vão até o fim e que são perfeitas e agradáveis. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra, que a gente possa essa semana meditar nisso. Qual é o plano que Deus tem para você? O que você está vivendo hoje de desafiador, de difícil, que você não consegue compreender, que muitas vezes para você vai além das suas forças? Mas qual é o plano maravilhoso que Deus tem para você através disso? Nos últimos tempos, Deus tem me abençoado, me honrado. Eu passei anos muito desafiadores e difíceis, os 2 últimos anos. Mas no momento Deus tem aberto as portas de tal maneira que eu tenho podido escolher e recusar as oportunidades que Deus tem colocado maravilhosas no meu colo. Tenho podido dizer não para oportunidades que outras pessoas olhariam e falariam: como assim? Porque existem oportunidades melhores. Porque esse ainda não é o fim. É o processo de Deus em que Ele começa a levantar você com autoridade para que Ele possa levar você a cumprir os planos que Ele tem através da sua vida. E, por fim, guarda seu coração, que é o que Deus diz. Guarda seu coração. Lembra que você é só um instrumento que Deus pode usar o sapo, o rei mau. Ele pode usar o inimigo, Ele pode usar quem Ele quiser. Porque as promessas dEle, elas são através da sua vida, para a sua vida. Mas Ele tem planos muito maiores. E que a gente possa pedir a Deus para que a gente possa ter sabedoria, para a gente enxergar mais longe. Para que a gente possa ver as maravilhas e os planos que Ele tem a cumprir. A gente tem passado por dias turbulentos, né? Guerra para todo lado, desafios, o homem com o coração se esfriando, e a gente vê tudo aquilo que Deus disse através da palavra dele se cumprindo. Nesses dias, nesses últimos dias, nesses dias desafiadores, Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. E Ele vai nos usar à medida em que a gente se dispor para que Ele faça isso. Para isso a gente vai ter que passar pelos processos dele. Mas Ele também vai nos levantar com autoridade, vai nos guiar, vai nos guardar e vai nos conduzir. E Ele vai nos transformar em instrumentos na mão dEle, para que a história de outras pessoas seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Quem pode